Foi? Então vamos lá. Primeiro, obrigado por virem aqui me ouvir falar sobre comunicação. Um tema que eu nomeei de Tá Pegando Fogo, bicho. Não, só lembrar que esse foi um tema sugerido e, de novo, tem um e-mail talks@hero99, sugiram temas e aí a gente se organiza para dar conta. Exatamente isso que o Santiago disse aí. Então, faço as palavras dele, minha. E vamos lá. Primeira coisa, eu queria dar um alerta, então vai ter alguns palavrões. É assim que eu falo, eu precisei usar palavrões que eu estou falando de comunicação, então às vezes eu precisei usar termos um pouquinho mais fortes, mas sei que aqui ninguém tem vidro de cristal, então estou só alertando. Segunda coisa, me desculpem, mas o jeito que a gente sempre faz os talks aqui é para que a gente interaja, então eu sempre peço que vocês vão me interrompendo e tal. Dessa vez eu peço que não, porque eu comecei a desenvolver o tema e quando eu projetei estava dando mais de 150 slides, o que é um problema. Então eu diminuí o escopo e mesmo assim ficou grande, ficou com 90 slides, que já é bastante coisa. Então peço que vocês deixem eu terminar, para ver se eu consigo terminar em 1 hora, e aí se der tempo a gente abre para perguntas e tal, ok? Isso me levou a criar um conteúdo que é mais introdutório, então vou passar por várias áreas da comunicação e várias setas da comunicação, muito plural, introduzindo mesmo, e se vocês acharem que tem algum tema que vale a pena a gente explorar mais, cara, me fala que eu volto aqui com o maior prazer do mundo. Fique à vontade para sair, porque como talvez eu atrase, se alguém precisar sair para reunião, alguma coisa assim, ou qualquer outro motivo que seja, por favor, fiquem à vontade. Prometo que vou tentar terminar. Tá? E a primeira coisa que eu queria trazer para mim é o cara que é o muso da comunicação, que é o nosso querido Fausto Silva. E para explicar por que eu acho que o Fausto Silva é o muso da comunicação, eu quero trazer um case de estudo, que é o nosso famoso e querido Tá Pegando Fogo, bicho. E nós vamos agora mostrar para você a invenção de Pablo Polino Pereira, grande filósofo do Cascais, veio aqui diretamente para o nosso domingão para mostrar uma churrasqueira controle remoto. Ligou. Esse vídeo, Diego Daniel Sampaio, para mim, ele fala muita coisa sobre o que é o nosso cotidiano aqui. Se a gente olha para esse vídeo, o treco literalmente explodiu, quase queimou a cara do Faustão. Né? Mesmo assim, o Faustão não se abalou e o cara conduziu a situação, liderou os envolvidos e comunicou o que tinha que ser comunicado. Tinha uma porra de uma churrasqueira pegando fogo na frente dele ao vivo. Dentro do estúdio inflamadíssimo. Porra, uma merda, cara. Né? Mas ele não se abalou, ele podia muito falar, fodeu, se vira aí, produção. Não, cara, xingou um pouquinho ali, passou um pouquinho do ponto, beleza, mas o cara conduziu a situação, chamou os bombeiros, continuou falando. Ele resolveu, né? Justamente porque era ele que estava ali, só ele podia fazer isso. Né? E ele fez, exatamente como é no nosso dia a dia, como é na nossa vida. Eu tenho certeza que é muito familiar. Tem várias situações aqui na Hero e no profissional em geral, que a gente está lidando com uma coisa que às vezes não foi a gente que causou, uma coisa explodiu, e cara, às vezes não foi a gente que criou aquele negócio, mas a gente está ali, a gente pode resolver. A gente tem que ser o Fausto Silva dessas situações. Eu vou pedir para que vocês olhem de novo para esse vídeo com esse olhar de que o Fausto Silva é o cara que está ali. O cara tá maluco porque, puta, explodiu uma churrasqueira, mas ele é o cara que tomou conta da situação. Então, por favor, vejam de novo. E nós vamos agora mostrar para você a invenção de Pablo Polino Pereira, grande filósofo do Cascais, veio aqui diretamente para o nosso domingão para mostrar uma churrasqueira controle remoto. Ligou. Já estou no ponto da situação. Tá? 5 segundos o cara já está senhor da situação. Tá pegando fogo, bicho! Já ligou para ele. Já resolveu. Já foi no
Falseira Costa. Cada nosso herói à toa. Essa é uma analogia que eu acho importante, que a gente se veja um pouquinho como essa figura que às vezes está no meio de uma treta que a gente não criou, mas que a gente tem que resolver. E o Manifesto Ágil fala um pouquinho sobre isso. O Manifesto Ágil fala muito sobre comunicação. Quando a gente puxa lá os 4 pilares do manifesto, todos de algum modo abordam comunicação, abordam a gente falar com pessoas. Então, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais documentação abrangente, que talvez seja o que menos fala de comunicação, mas se é menos documentação, óbvio que tem mais comunicação. Colaboração com o cliente, porra, se precisa conversar, o cara vai colaborar. Mais do que negociação de contratos e responder a mudanças, mais do que seguir no plano. Então, porra, é falar com as pessoas. Né? Então, o Manifesto Ágil determina que comunicação é para todo mundo. Não é só para o PO, não é só para o Scrum Master, todo mundo em algum momento quer passar uma mensagem, quer fazer com que alguma coisa seja entendida. Né? Comunicação é isso, é transmitir alguma coisa de uma pessoa para que outra pessoa entenda e que, eventualmente, se for o caso, até esse cara responda. Né? Mas nem sempre precisa. Se comunicação é passar uma mensagem para que alguém entenda, a gente pode puxar uma máxima aqui, que é uma máxima bastante popular, que é: eu sou responsável pelo que eu digo. O que os outros entendem é problema deles. Acho que todo mundo já ouviu isso aqui diversas vezes. Eu coloco aqui a dúvida: será que é isso mesmo? De fato, eu acho que sim. Você não pode garantir que o cara vai processar uma informação do jeito que você gostaria que ele processasse. Mas tem uma coisa que te obriga a cuidar um pouco disso, que é o fato de que se você for mal interpretado, quem se fode é você. Então, por mais que você não possa controlar o modo como alguém entenda aquilo que você fala, você tem que tomar vários cuidados para que você seja bem compreendido, que não seja compreendido errado, e que aquilo que você queria passar funcione. Então, escolha com sabedoria. Eu relutei muito em trazer essa referência aqui, porque depois que conheci o Morretes, eu já nunca sei se minhas referências funcionam. Comprovou a... Eu sei, Marcelo sabe. O Marcelo com certeza sabe. Quando o Marcelo viu o filme já era velho. O Marcos sabe. Esse aqui é de filme de Indiana Jones, a última cruzada. E no final do filme chega o Indiana Jones e chega o antagonista dele lá, e eles têm que escolher o cálice sagrado, e no meio e tem um altar com vários cálices, então tem vários muito bonitos, tem alguns muito bonitos, etc. E fala: cara, escolha o cálice, mas escolha com sabedoria. Se você escolheu errado, você vai morrer. Dá um... E aí o antagonista do Indiana Jones escolhe o errado e morre, e o Indiana Jones escolhe o certo. Desculpe. Então, cara, quando eu falo que a gente tem que escolher com sabedoria, é que tudo na vida, principalmente gestão e comunicação, é uma escolha. Você quer ser protagonista dessa situação ou você quer ser refém da comunicação? Se você quer ser protagonista, você tem que ser a porra do influenciador. Aqui o Indiana Jones. Indiana Jones conhece? Ele escolhendo o cálice certo, que era o cálice mais humilde. Então seja um protagonista, cara. Ser um protagonista faz você um influenciador. E aqui eu queria começar a entrar no tema eu influenciador. Todos nós somos influenciadores em algum ponto. Eu quero influenciar alguém a fazer alguma coisa, por mais que seja uma coisinha. É o que a gente faz. Você tem uma meta: sair do ponto A para chegar até o ponto B. Sendo que o ponto B é convencer alguém a fazer alguma coisa que você quer, convencer alguém a estar do teu lado, convencer alguém, sei lá, aceitar o que você está propondo, né? Isso é comunicação, isso é influenciar pessoas. Então, comunicação é a sua ferramenta para isso, e a vaidade é o seu principal obstáculo. Né? Você não precisa dar certo, e eu acho que isso aqui é uma coisa que mudou a minha vida na forma como eu comunicava com as pessoas, porque eu tinha muita obsessão, e acho que a maioria de nós tem, que é de estar certo quando a gente está discutindo com alguém, quando você está trocando uma ideia com alguém. Você simplesmente não precisa, cara. É uma vaidade desgraçada que você quer sair vencedor de uma porra numa conversa. O ideal, quando você está querendo influenciar alguém, é que aquele objetivo que você tinha, que é a meta de, cara, vamos usar PHP. Né? No final, todo mundo resolve usar PHP. E não que no final todo mundo fala: cara, você tinha razão, PHP realmente é muito melhor. Isso não faz a menor diferença. Então, quando a gente abre mão dessa vaidade, tudo fica mais fácil e os resultados ficam mais tangíveis, mais fáceis de atingir. Então, você não precisa estar certo.
Sério. Mesmo. Sério, tá? Acho que isso é a coisa mais importante de tudo. Se a gente quer ter sucesso na comunicação, isso aqui é irrelevante. O importante é chegar do ponto A ao ponto B. No meu exemplo, do ponto que a gente não escolheu a tecnologia, do ponto que a gente escolheu o PHP. O cara reconhece e fala, seu fodão que entende tecnologia, não vale porra nenhuma. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo de um cara que fez isso muito bem. Esse aqui é o Tancredo Neves, que é um cara muito importante na história do país, porque ele foi uma figura central para a redemocratização. Vou fazer um rápido contexto, que acho que ninguém é obrigado a saber. Quando estava terminando o regime militar, ele foi um cara, ele foi o nosso presidente, ou pseudo-presidente, porque ele morreu antes de assumir. Ele foi uma figura muito importante para que isso fosse possível, para que a gente passasse a ter eleições a partir dali. E o Tancredo, outra coisa importante dele é que ele é avô do Écio Neves, que é o cara que tem a carreira mais cristalina da nossa política, entenda como quiser. O Tancredo tinha uma coisa que ele não era com certeza o político mais brilhante que a gente tinha no país, mas ele era um grande conciliador. O Tancredo lidou com caras tipo, na mesma sala para fazer a mesma coisa, tipo Lula, o Brizola, o Fernando Henrique, o Mário Covas, o sei lá mais quem aí, que era uma galera totalmente diversa, que hoje você pode ir numa sala e os caras saem no pau. Mas ele simplesmente entendeu que eles tinham algumas coisas em comum, que era a democracia, então eles queriam que o país mudasse, que era mais importante daquilo que separava eles. Então o Lula, por exemplo, naquela época era um puta de um radical, que até tinha talvez diversos problemas. O Maluf, que é um cara no outro extremo, era um puta um desgraçado, mas todo mundo queria a mesma coisa. E o Tancredo teve a sabedoria de fazer todo mundo trabalhar para essa mesma coisa, mesmo que as diferenças fossem muito grandes. O Tancredo eu chamo de liderança conciliadora. E ser uma liderança conciliadora é ser um influenciador conciliador. Tá? Que porra eu quero dizer com influência conciliadora? Tá? E aqui eu quero trazer mais um exemplo. Esses aqui são dois caras que viveram no mesmo tempo e que enfrentaram um problema muito parecido. Esse aqui é o Martin Luther King e esse aqui é o Malcolm X. Esses dois caras viveram a grande revolução de quando eles começaram a falar mais sobre segregação racial nos Estados Unidos. Tá? A grande diferença é que o Malcolm X era um pacifista. Martin Luther King. Perdão, Martin Luther King era um pacifista. O Malcolm X era um cara um pouquinho mais separatista, um cara um pouquinho mais agressivo nas palavras. Né? E, obviamente, o Martin Luther King era uma liderança mais conciliadora, enquanto que o Malcolm X era um pouquinho mais agressivo, mais determinante naquilo que fazia. Hoje, quando a gente para pensar em quem foi o Malcolm X e quem foi o Martin Luther King, a gente tem que se esforçar para lembrar do Malcolm X de coisas que não são associadas a grandes violências e tal. E óbvio que ele tem uma grande história, mas ele ficou marcado na história como um cara muito violento e que trouxe muitos problemas. Enquanto que o Martin Luther King ficou conhecido por esse discurso que é muito famoso, repetido até hoje, que começa com I have a dream, e ele fala, gato, eu tenho um sonho que as crianças não sejam julgadas por sua cor, etc. É um cara que nos inspira até hoje. Né? Outro exemplo, indo um pouquinho mais atrás, mas que, porra, Rafael, me desculpa. Esse aqui é o Robespierre, é um cara que atuou na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa era quando os caras lá, eles tinham monarcas, então eles tinham reis, cortando muito a história, e eles revolucionaram a porra toda, eles tiraram os reis do poder, e o Robespierre foi o cara que meio que conduziu o corte de cabeça de todo mundo. Então ele cortou a cabeça de gente que foi cadáver. Ele foi uma liderança super impositiva. Ele foi um cara que impôs aquilo que ele acreditava a qualquer custo, certo? Resultado, depois de algum tempo a República do Robespierre morreu, o povo devolveu a França para o Napoleão, que foi imperador por muitos anos, e o Robespierre teve a própria cabeça cortada. Então, ser impositivo tem lá seus momentos, tem lá suas vantagens, que a gente tem que fazer o que a gente acredita com bastante vontade, bastante paixão, mas, no geral, ser uma liderança conciliadora, ser uma influência conciliadora, gera resultados muito mais perenes. Não quero que seja uma coisa que seja para a história, que dure por muito tempo, que seja para mudar coisas de verdade. A história nos diz que uma liderança conciliadora é muito melhor. E é o que eu recomendo que a gente faça, é o que tem muito mais a ver com o papel da Hero. Tá? É muito mais cômodo trabalhar com quem pensa igual a você. Puta, é óbvio, cara. Quando eu trabalho com o Christian, por exemplo, a gente foi criado na mesma casa. O nosso pai dizia a mesma coisa pra gente.
E por mais que a gente diverja, às vezes, cara, a gente pensa muito parecido, é muito fácil trabalhar com ele. Mas é ruim às vezes, porque a gente pensa parecido, e esse é justamente o problema. A diferença é muito boa. Eu sempre falo que aqui na Hero eu me esforço para contratar o máximo possível de gente esquisita. Tá? Se vem, puta, alguém que é de fora, que é de outra cidade, que é de outro país, puta, cara, ninguém já ganha pontos, porque eu acho que essa cultura diferente soma com esse caldeirão que a gente tem. Tá? Isso é muito importante, isso faz a gente mais forte, a gente cria um resultado mais forte. E eu tenho um exemplo de como é que pessoas muito diferentes podem trabalhar bem, que somos eu e o Vitor. Eu acho que eu conheço poucos exemplos de pessoas tão distantes quanto somos eu e o Vitor. Esses dias eu e o Vitor, a gente estava numa reunião, a gente estava definindo metas, eu acho que era Adrena e tal, e apareceram 7 metas. E o Vitor falou, não, 7 metas não. Porque na numerologia, 7 é um número terrível, vamos trabalhar com 8 metas. Cara, eu falei, beleza, 8 metas, vamos embora. E cara, eu sou extremamente cético na minha vida, eu não acredito em muita coisa mística, assim, muito espiritual e tal. A questão é que se eu resolver brigar por todas as batalhas, a gente não vai produzir porra nenhuma. Né? E ao contrário, eu e o Vitor, acho que a gente nunca brigou. Por mais distante que a gente seja no modo que a gente pensa, como a gente age, nossa cultura, o fato da gente ter, eu acho que essa inteligência emocional de sentar e discutir, isso sim a gente faz o tempo inteiro, sobre os problemas e como resolver as coisas, faz com que a gente consiga produzir coisas melhores. Então, escolha com sabedoria, as batalhas vão ser travadas, eu já falei e tal, as que foram escolhidas se lavem com gosto, mas procure usar mais a estratégia do que os músculos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. O que nos une é muito mais forte do que nos separa. No meu caso com o Vitor, a gente quer fazer essa porra aqui dar certo. A gente está trabalhando todo dia aqui para que isso funcione. Se o Vitor é numerólogo e eu sou cético, não faz a menor diferença, a gente não vive muito bem com isso. Tolerância é uma puta de uma ferramenta para que isso aconteça. Tolerância é uma puta de uma ferramenta para que a gente faça que as pessoas trabalhem juntas, por mais diferentes que elas sejam. Né? Escolhendo sabiamente. Aqui a gente vai começar a entrar em alguns detalhes um pouquinho mais práticos, né? Que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Porra, como é que eu escrevo um e-mail? Como é que eu escolho as palavras para falar para o cliente? O que eu digo quando eu ligar para o cara para contar que fodeu tudo? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é que, se a gente puxar o que a gente faz todo dia aqui, design é sobre contexto. A gente não faz uma porra no projeto se eu não souber o que eu estou fazendo, quem que vai usar, onde é que vai usar e etc. É por isso que a Marina foi lá numa fazenda conhecer mosca branca, por isso que o Thiago foi andar de bota no meio das cobras para saber como é que é a vida como é que era o perfil lá, não é maquinista? O cara fez manutenção de trilha? O cara dá manutenção de trilha, olha. Então a gente estuda o contexto, é isso que a gente faz. Inclusive, é nisso que o mercado enxerga que a gente é bom. Porque a gente não só faz qualquer coisa, a gente faz entendendo o que a gente faz. Então, se a gente faz isso para criar nossos projetos, por que a gente não faz isso para a nossa comunicação? Eu acho que é bastante óbvio que a gente tem que fazer. Tá? Conhecer o cliente, nosso parceiro, nosso chefe, nosso funcionário, nosso brother, qualquer pessoa é super importante. E conhecer os detalhes dela. Tá? Quando eu estou falando sobre isso, acho que é muito fácil que eu puxe para a relação com o cliente, porque é mais distante. Mas quando eu estou falando de um time, é a mesma coisa. Às vezes estou falando com um cara que, sei lá, eu sou mais nerd, o cara é mais, sei lá, de outra parada, o cara é mais festivo, sei lá. São personalidades distintas. Como é que eu convivo com esse cara? Ou como é que eu coloco as minhas ideias, coloco as minhas preocupações para o meu chefe de um jeito que ele vai entender, que ele vai ser de algum modo empático comigo. A gente tem que entender quem é que está nos ouvindo. E isso é um estudo. Né? A gente não se expressa da mesma forma se eu vou falar com o Marcos Celso Petralha, que é o senhor lá, o nosso Dom Cordone, querido, que mora na operação, e com o Thiago Oliveira, que é o cara que trabalhou aqui e tal, e é meu brother, e porra, a gente bebe junto. Só que os dois são, de certa forma, clientes. E se eu trato diferente o Petralha e o Thiago, por que eu não faço aqui pro resto? Eu tenho que fazer pro resto. Eu só tenho que usar a mesma escala de diferença para tudo que eu faço quando eu me comunico, certo? E aí a gente vai falar sobre algumas ferramentas para eu saber como fazer isso. Tudo que eu vou mostrar aqui eu tenho lá em cima, então se alguém quiser dar uma olhada como é que funciona, me pede que eu tenho lá. Essa aqui é uma matriz, ela está arriscada porque era o meu rascunho, me desculpem, eu não achei outro.
Isso aqui é uma matriz em que eu posiciono a pessoa classificando, por exemplo, aqui na linha horizontal, entre emoção e razão, e decisão rápida e decisão lenta. Então, se eu tenho que discutir alguma coisa com alguém, se eu tenho que convencer alguém de alguma coisa, eu entender quais são as características desse cara faz muita diferença. Eu tenho que posicionar esse cara ou não. Eu vou saber se eu posicionar o cara aqui. Né? Eu tenho que dar mais informações para ele ou não. Eu vou saber se eu colocar esse cara aqui. Agora, se eu faço sem na louca, só no metendo louco aqui, pode ser que dê certo, pode ser que não. Isso aqui aumenta muito as chances. Essa aqui é uma outra matriz, que isso aqui vale um talk inteiro sobre 4 perfis de negociadores. Tá? E aqui a gente tem um analítico, pragmático, afável e expressivo. Tá? Então tem algumas características de cada um desses perfis, e quando você identifica, puta, aqui o meu cliente, o meu colega, o meu PO é esse cara aqui. Né? Você tem aqui algumas dicas de como lidar com esse cara, que tipo de estratégia você tem que ter para convencê-lo dessas coisas. Então, se a gente conseguir medir isso, posicionar as pessoas com quem a gente tem que conversar segundo essa matriz, cara, tudo fica muito mais fácil. Mapa de empatia. Isso aqui é foda, né? Porque isso aqui a gente é um canvas e a gente procura entender uma pessoa pensando em, por exemplo, o que ela ouve, o que ela vê, o que ela fala, o que ela faz, o que ela precisa fazer, com o que ela empatiza. Então, é montar um canvas, mais ou menos como a gente monta um canvas de um projeto e sabe onde é que ele tem que chegar, quais são os concorrentes, etc. Estou fazendo sobre uma pessoa, sobre uma personalidade, tá? E quando eu entendo isso aqui, eu tenho que mandar um e-mail difícil para um cara, eu puxo esse canvas e penso, o que esse cara tem medo? O que eu não posso falar para esse cara? O que é bom que eu fale para esse cara? E se eu mapeei isso aqui uma vez na vida, eu só uso daqui para frente. Isso aqui é 15 minutos de rabiscar. Outra coisa, que para quem já curte uma parada mais RPG, assim, então vai ser muito mais fácil, usa arquétipo, cara. Arquétipo é um modelo de classificar pessoas segundo... Jung. Não, mas não é isso da Jung, mas é tipo um modelo com coisas que a gente tem na nossa cultura, coisas que a gente conhece, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, lá, o inocente, o explorador, o sábio, o herói, o fora da lei, papapá. Puta, cara, não estou à vontade para fazer um empathy map, não estou em vontade para fazer, posicionar meu cliente numa matriz, Mas, cara, faz isso aqui pelo menos na cabeça, assim, quem é meu cliente, como é que é esse cara, né? Isso aqui ajuda a gente a tomar decisões. Outra coisa um pouquinho mais prática, esse aqui é o Crystal Notes, acho que a gente já falou algumas vezes sobre ele. Eu tenho a assinatura do Crystal, então quiserem consultar alguém, me falem. Sempre que eu vou para alguma reunião importante, eu procuro pela pessoa com quem eu vou falar no Crystal. Tá? O Crystal é uma ferramenta que te dá um relatório sobre o perfil de qualquer pessoa um pouquinho conhecida, a ponto de que, por exemplo, eu estou no Crystal, então não precisa ser famoso, mas é alguém que faz reunião, vai. Então, se alguém faz reunião, está no Crystal. E o Crystal, ele tem vários perfis de várias pessoas, então ele tem alguns padrões, e se eu procuro lá, por exemplo, o Santiago, ele nunca viu o Santiago, ele vai ver o que ele sabe sobre o Santiago, vai cruzar com pessoas parecidas e vai dar algumas informações. Então, assim, à primeira vista, parece que isso aqui é horóscopo. De novo aqui, eu sou cético, me desculpe. Mas não é, cara, isso aqui é bastante preciso. Então, por exemplo, aqui tem o meu perfil, né? E é impressionante as coisas que ele fala sobre mim. Ele fala, por exemplo, se você for mandar e-mail para o Rafael, use emojis. Caralho, eu uso emoji. Né? Se você for falar com o Rafael, faça uma piadinha de vez em quando. Né? O que mais aqui? Seja mais visual possível. Né? Novas ideias excitam o Rafael. Seja polido e dinâmico, etc. Outra coisa que ele falou que eu fiquei muito impressionado, o que era? Faça enquete com um alienígena? não toque no assunto não, tinha um que era, se você for mandar uma reunião com o Rafael, manda um aviso um dia antes. Pô, acho que todo mundo aqui já... Então é muito impressionante o nível de informação que ele dá. Então a gente submeter alguém aqui ao Crystal e coletar os dados a partir daqui, ajuda muito a gente a tomar decisões certas quando a gente vai falar com alguém. Então, se a gente faz isso com nossos projetos, tem que fazer para a gestão também. E como diria o poeta, é melhor se foder no começo de uma relação por um dia estudando o cara, e se eu tiver que ficar até mais tarde para montar o perfil desse cara,
do que passar 2 meses, 3 meses de uma relação se fodendo todo dia que a gente não consegue lidar com um cara que é difícil. Então, é importante que no começo da relação a gente entenda quem é esse cara e como é que eu falo com ele. Ok, outro ponto. Tudo é linguagem. Isso aqui é um negócio que eu falo bastante também. Roupa é linguagem, expressão corporal é linguagem, tom de voz é linguagem, sorriso é linguagem, cara feia é linguagem, iluminação é linguagem, paladar é linguagem, e às vezes o Luiz come as bolachinhas na reunião, então às vezes Isso é uma linguagem. falta. Mas assim, ninguém toma uma decisão usando um sentido só. Ninguém vai tomar uma decisão só lendo um e-mail teu, só te ouvindo. A maioria das pessoas tem 5 sentidos e elas usam os 5 sentidos para se sentir bem ou mal com alguma coisa e tomar uma decisão. Então, sejamos nós mais inteligentes em usar os 5 sentidos, em preparar uma reunião de modo que eu possa convencer um cara ou que eu precise, que esse cara tenha a minha atenção, então tem que tirar a coisa em vez de colocar. Eu sempre falo que a roupa que eu escolho, como eu sou vendedor, eu, Luiz, a roupa que eu escolho depende do lugar que eu vou, porque às vezes o cara quer me comprar sobriedade. Então é o dia que eu vou botar um blazerzinho, vou botar um sapatinho, eu vou parecer um senhorzinho. Né? Tem vezes que eu vou num lugar que já é tiozão, tipo a TCP lá, e eles querem contratar a porra do Kiss, eles querem contratar a criatividade. Então eu vou de tênis e camiseta. Então, cara, tudo é linguagem. A forma como você se porta é linguagem, como você usa as mãos é linguagem, tudo é linguagem, a gente tem que usar ao nosso favor. É isso aí que eu faço. Tem um TED Talk que é muito bom sobre como falar de modo que os outros queiram te ouvir. Não daria para falar sobre esse TED Talk aqui, então eu só trouxe ele aqui, depois eu mando o link para vocês. Mas ele é curtinho, 10 minutos, vale muito a pena ver. Okay? E a gente vai entrar em como lidar com uma bela de uma cagada. E eu trouxe nossa querida Betina, nossa milionária mais amada do Brasil. E isso aqui foi uma puta lição para minha vida, porque uma vez eu estava num evento e estava a... Como é que é? Marta Gabriel, né? É Marta Gabriel? Acho que é Marta Gabriel. E que é uma mega influencer e tal, agora já está embaixo, mas ela era a rainha do Twitter aí por um tempo. E ela estava falando que eu cara, eu estava lidando com umas crises nas empresas em que eu trabalhava lá. Eu falei, cara, o que eu faço quando deu uma cagada muito grande, todo mundo percebeu e eu tenho que consertar? E a resposta dela foi uma lição para a minha vida, que ela falou, conserta a cagada. Não adianta, cara, você querer colocar a cagada embaixo do tapete e fazer perfumaria, etc. Não vai funcionar. Minha mãe, quando os filhos não queriam tomar banho, falava, não adianta passar perfume, tem que tomar banho. A sujeira não vai embora. É a mesma coisa. Não adianta a gente querer fazer muita firula para a cagada não aparecer se a gente não consertar a cagada. Então, consertar a cagada é fundamental. Porém, existem algumas estratégias, existem algumas técnicas. E aqui eu prefiro a chuva de verdades. Eu já recebi essa orientação aqui. Sim, né? A chuva de verdades funciona. Cara, a gente está devendo no mercado. A gente fez tanta coisa boa na história, o cliente fez tanta cagada antes daquela, que você pode ir lá e dar uma trucada. Cara, eu fiz cagada aqui, mas isso aqui. Se você fizer com o tom certo e com as informações corretas, você tende a sair bem dessa discussão. E aqui, talvez a maior polêmica hoje em termos de comunicação na Hero, o quanto que honestidade e oversharing. Porque a gente fala muito que a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser transparente, que a gente tem que mandar real para o cliente, a gente tem que mandar real para o cliente. Mas quando isso aqui advoga contra a gente, quando eu falar a verdade, faz de mim mais fraco, né? Me torna, enfim, frágil na situação. Vai fazer com que o cliente venha para cima de mim, ligue para o Rafael, ligue para o Vitor, ligue para o Christian, todo mundo fique puto comigo. Vamos falar sobre isso. E a resposta para mim é que depende. Toda relação é um eterno flerte. Toda relação de cliente ou não, pessoal ou não, é uma eterna conquista. Né? Eu tenho uma regrinha. Se essa coisa você não diria para sua namorada, seu namorado, tanto faz, não diga para o seu cliente. E vou tentar explorar isso aqui um pouquinho mais. Um exemplo. Imagina que eu tinha um encontro com a minha namorada e, cara, não vou poder ir porque eu passei mal. Comi, sei lá, comi no Novo lá, que a comida é suspeita, e deu ruim pra mim. Né? Eu posso dizer pra ela, putz, não poderia ir ao nosso encontro, porque passei mal. Lamento. Mas a gente pode ir no cinema semana que vem, e ó, eu pago a pipoca aí pra desculpar e tal, então fica tudo bem.
Não quer dizer que vai dar certo, mas eu estou fazendo a coisa certa. A maneira franca, transparente, sem filtro de fazer isso, talvez seria: vou ter que cancelar o encontro. Comi uma buchada, tive diarreia, estou todo cagado. É a mesma história, é a mesma situação, só que num ponto você foi nojento e no outro você foi amável e tentou resolver o problema. Isso aqui tem uma estrutura, que é: eu expus o problema, mas de forma polida. Cara, não vou poder ir no encontro, me desculpe. Né? Pedir desculpas sinceras, porque, cara, eu errei, não interessa se eu vacilei, não é nem que eu errei. Eu não vou poder ir no encontro, então, cara, desculpa, de verdade. Né? Proposição de como resolver: vamos no cinema semana que vem? E, sempre que possível, um modo de eu compensar por estar vacilando hoje. Posso pagar pipoca. Então, esse é um modo de ser transparente, de ser franco, sem que isso vire uma arma que alguém vai apontar para mim, que vai usar para me explorar depois, ou até para reclamar para caralho. Não interessa quem causou a crise, você é quem pode resolver. E não interessa a posição que a gente tem. Interessa se eu sou pior, se eu sou dev, se eu sou coordenador, se eu sou caramba, se a crise está acontecendo comigo e ela me atingiu, eu posso resolver, eu tenho que resolver. Eu tenho que ser o Fausto Silva lá no dia que tá pegando fogo bicho, tomar conta da situação e resolver a parada. Errar acontece e geralmente é fruto de um acidente, tá tudo bem, isso a gente fala o tempo inteiro aqui, né? Mas omissão é uma escolha, então eu posso errar, faz parte do processo errar. Omitir, me omitir? Não, omitir é um problema. E eu trouxe aqui para cima, lá para cima da Hero, esse livrinho, que é um livrinho até bestinho, assim, ele é bem pouco